mais nomes para a gente conhecer. O que é uma classe e o que é uma ordem? Olha, você sabe muito bem o que é uma unidade, o que é uma dezena, o que é uma centena. Eu não vou explicar isso, né? Por exemplo, 328, eu tenho aqui 8 unidades, eu tenho 2 dezenas e eu tenho 3 centenas. Isso aqui é muito fácil, você deve lembrar disso, que um dia você estudou isso, né? A gente chama esses algarismos aqui, esses lugares, nós chamamos isso aqui de ordem. Então nós temos aqui ordem das unidades, ordem das dezenas e ordem das centenas. Agora, quando a gente chega aqui passando de 1000, nós também temos aqui 6 unidades, 4 dezenas, 3 centenas e agora virou unidade novamente, só que não é mais uma unidade simples, é a unidade de milhar. Então a gente diz que a gente entrou numa outra classe. Então, essa aqui é a classe das unidades simples. A próxima seria a classe dos milhares. A próxima seria a classe dos milhões. Depois vem a classe dos bilhões e assim por diante. Então, ordem é isso aqui. Unidade, dezena, centena. Classe é um grupo de 3 algarismos. Tem a classe das unidades simples, depois vem a classe do milhar, do bilhão, do trilhão e assim por diante. Então a gente tem que olhar para um número e saber o que é ordem, o que é classe, quantas ordens ele tem, quantas classes ele tem. Por exemplo, esse numeral aqui, 32.567.295. Tem que saber ler o número, né? A gente chama de ler o número por extenso. Isso também, às vezes, cai em prova. E tem muita gente que não sabe fazer. Então, nós temos aqui quantas classes. Classe vai de 3 em 3, tá? Temos uma classe, outra classe, outra classe. Por isso que a gente usa o ponto para separar de 3 em 3 as classes, para ficar mais fácil a gente enxergar o número, identificar o número. Então nós temos a classe das unidades, que é a primeira classe, depois a dos milhares, depois a dos milhões. Cada uma delas tem 3 ordens. Por exemplo, esse 295 aqui, nós temos as unidades, dezenas e centenas. Então, ordem das unidades, ordem das dezenas, ordem das centenas. A próxima classe é a classe dos milhares, 567.000. Então, 567. Esse 7 está ocupando a ordem das unidades, o 6 está ocupando a ordem das dezenas e o 5 está ocupando a ordem das centenas. Só que não são unidades, dezenas e centenas iguais a essas aqui. São unidades de milhar, dezenas de milhar e centenas de milhar, tá? Então, ordem dos milhares. E a mesma coisa aqui quando a gente tem aqui nos milhões. Nós temos a classe dos milhões e nós temos 32. Então, são 2 unidades e 3 dezenas. Então, 2 unidades de milhão, 3 dezenas de milhão. Então, cada algarismo é uma ordem. Cada grupo de 3 é uma classe, tá bom? Classe das unidades, classe dos milhares, classe dos milhões. E aqui as ordens todas, cada ordem tem o seu nome, que sempre é unidade, dezena, centena, de milhão, milhar ou unidade, ou o nome da ordem. Então, isso aparece assim nas provas. Qual é o algarismo que ocupa a ordem das centenas de milhar? Centenas de milhar. Milhar é esse segundo grupo aqui, milhar. A centena dele é esse, ó. Então, o algarismo que ocupa a ordem das centenas de milhar é esses 5 aqui. Então, assim que isso vai aparecer em provas. Mais 2 nomes que a gente tem que conhecer. O que é valor absoluto e o que é valor relativo. Por exemplo, 837. Esse 8 aqui, qual o valor que ele tem? Depende. Se for o 8 sozinho, ele vale 8. Mas o 8 nesse lugar onde ele está, ele vale 800.
Então, isso que é valor absoluto e valor relativo. O valor absoluto é o valor do algarismo sozinho. O valor relativo é o algarismo acompanhado, ou seja, em relação aos outros, em relação à posição que ele está ocupando. O valor absoluto não interessa onde ele está. Você está na dezena, centena, unidade, milhão, bilhão, não interessa. Absoluto é ele sozinho. Então é só olhar o valor do algarismo, 8, 3, 7, assim por diante. Agora, quando se pede o valor relativo de um algarismo, você tem que saber onde ele está. Então, o valor relativo desse 8 aqui não é 8, é 800, tá? Então, o valor absoluto do 8 sozinho é 8. O valor relativo desse 8 é 800. Também aparece em prova, você tem que saber fazer isso aqui.